Louvado seja o nome do Senhor. Abra aí sua Bíblia em Lucas capítulo 1. Evangelho que escreveu Lucas capítulo 1. E glória a Deus por essa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Estou com vontade de fazer a leitura de um texto bem extenso. Bem extenso. Uma coisa vai agradar-nos. Vamos ler a Bíblia. Aleluia, né? Não é verdade? Eu vou ler esse texto porque acho ele maravilhoso. Estive pensando nesta verdade, dessa palavra. E a razão desse testemunho que está escrito nesse texto. Lucas capítulo 1, a partir do versículo 5. Podemos ler? Você que é inscrito nesse canal, que tem visualizado as nossas mensagens, a mensagem desse canal, nos ajude, dê o joinha, dê o like, compartilhe, dê o like. Em nome de Jesus, receba nossas orações. Versículo 5 diz assim, a partir do 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, o nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Oh, glória a Deus! E não tinha filho, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados de idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porá o nome de João. E terá prazer e alegria, e muitos se alegrarão do seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. E não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Glória a Deus. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência do justo, com o fim de preparar no Senhor um povo bem disposto, oh glória a Deus. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu já sou velho e a minha mulher avançada de idade. E respondendo o anjo disse: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e a dar-te esta alegres nova, glória a Deus. Todavia ficará mudo e não poderá falar até ao dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que ao seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando Zacarias e maravilharam de que tanto tempo demorasse no templo. E saindo ele, não lhe podia falar. Entenderam que tivera alguma visão no templo. E falava por aceno e ficou mudo. E sucedeu que, terminado todos os dias do seu ministério, voltou para sua casa. E depois daquele dia, Isabel, sua mulher, concebeu
e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou para mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Glória a Deus. Podem sentar, amados. Glória a Deus. Eu fiz questão de ler todo esse texto pelo fato desse testemunho ele ter uma relevância, uma importância muito grande na nossa vida. Esse acontecimento foi um acontecimento do tempo da lei, ainda que esteja escrito no Novo Testamento, é porque o fato desse acontecimento era o princípio do cumprimento de promessa que Deus tinha feito à humanidade. Então esse contexto está no Novo Testamento por essa razão. E para nós entender esse contexto, entender todo esse testemunho, nós precisamos observar algumas coisas na vida desse casal, na vida desse homem chamado Zacarias e dessa mulher chamada Isabel, porque ela tem muito a ver conosco, muito a ver e vai nos ensinar muitas as coisas, aleluia. Para a gente compreender tudo isso, irmão, precisamos entender o seguinte: nós precisamos entender esse contexto dessa história, que ela está incluída no livro de Malaquias, pois Malaquias foi o último profeta que Deus usou para que falasse com a humanidade, com o seu povo naquele tempo. Depois de Malaquias, 400 anos se passaram sem Deus falar com o povo. E veja bem, o livro de Malaquias ele inicia dizendo: peso da palavra de Deus aos filhos de Israel. O livro de Malaquias é um juízo, é um julgamento de Deus com aquele povo. E o que é que Deus se irritou? O que foi que fez Deus se irritar a tão ponto de se recusar, dar um recado de juízo e passar 400 anos sem comunicar, sem dar nenhuma manifestação, sem dar nenhuma palavra? Os sacerdotes entravam no templo, voltavam e nada de Deus falar, nada de dar visão e nada. O que foi que irritou tanto Deus? E a Bíblia explica em Malaquias: Deus olhou para o povo dele e viu no seu povo ingratidão e formalismo. Então essa história de Zacarias, a vida dele, mesmo ele sabendo, mesmo ele como sacerdote, indo ao templo, fazendo suas obrigações sacerdotais, sacrificando por ele, pelo povo, e Deus nada falando. E olha que Zacarias, nesse tempo, antes dele nascer, Deus já não falava, aleluia. Então ele permanecia pela história de quem era Deus para Israel, quem era Deus para o seu povo. Ele mantinha a sua fidelidade, ele era justo perante o Senhor. Isso tem muito a ver conosco, irmão, porque nós vivemos um tempo quando nós não temos resposta, quando nós não recebemos alguma coisa que nós, do nosso interesse, pedimos a Deus. É comum as pessoas esfriarem a sua fé, é comum as pessoas desvanecerem da sua caminhada, até mesmo para os cultos e para o culto celebrar a sua vida no Senhor naquela noite. Louvado seja o nome do Senhor. Isabel e Zacarias não. Isabel e Zacarias, mesmo os anos se passando e Deus nada respondendo, e Deus nada falando, e Deus nada fazendo, ainda assim ele tinha uma vida íntegra, ele tinha uma vida reta, ele tinha uma vida justa, ele tinha uma vida sincera, aleluia, diante de Deus. Talvez, irmão, muito das nossas vidas falte isso. Talvez muito de nós está faltando isso, ter um relacionamento com Deus porque Ele é Deus, não porque Ele é um operador naquilo que eu preciso, aleluia. É necessário que nós entendamos que nós estamos disponíveis, nós temos que estar disponíveis para
fazer a vontade do Senhor. E muitas das vezes a vontade do Senhor não é nos abençoar dando aquilo que nós queremos. Muitas das vezes a vontade do Senhor é apenas se relacionar conosco. Louvado seja o nome do Senhor. A grande maioria das vezes é essa. A vontade dele é estar se relacionando, é estar conversando, é estar me ouvindo e nós ouvindo ele por meio da palavra, pelo Espírito no nosso coração assim derramado. Louvado seja o nome do Senhor. Então Zacarias, esse homem, mesmo Deus nunca tendo falado, mesmo Deus tendo ausente de tudo, ele permanecia fazendo a parte dele. Então Deus se irritou naquela época por causa da ingratidão. E às vezes nos falta isso, irmão, gratidão, porque nós sempre queremos mais de Deus e esquecemos o que Ele já fez por nós. Às vezes nós ficamos tristes porque pedimos algo e não vemos a resposta daquilo que pedimos e nos abatemos e nos entristecemos, esquecendo que outras coisas bem maior ou melhor Deus já fez por nós. E ainda por cima Ele permanece com a promessa: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do tempo, aleluia, dos séculos, louvado seja o nome do Senhor. Então, a gente olha para um contexto desse e olha para a gente, faz uma autoanálise, como é que está a minha vida de gratidão. Eu passei agora, vocês sabem, esses dias, ausente aqui do altar, sentindo muito por não estar aqui, irmão. Mas eu não tinha como estar aqui, eu não tinha condições de estar aqui. Então, o que eu fazia era conversar com Deus. É apenas o que eu fazia, só conversar com Ele. Eu não pedia nada a Ele, eu deixei de pedir, só falava com Ele, conversava com Ele. Então, veja bem, Malaquias, Deus dá uma palavra de juízo e se ausenta, porque olha para o povo, a ingratidão e formalismo. O que é formalismo? O que é um formalismo religioso? É algo que você faz sem vontade. É algo que você faz sem um despertamento. É algo que você faz sem um interesse. É algo que você está fazendo como uma obrigação. Aleluia. E nos dias de hoje, muitos de nós estamos agindo assim, formalmente. Hoje tem culto. Aleluia. Hoje tem culto. Hoje é Santa Ceia. Está totalmente formal. Aleluia. Não tem uma vida com Deus para entender, para compreender os dias do Senhor na sua vida. Porque um culto marcado é um dia do Senhor na sua vida, é um dia de encontro, é um dia de celebração. Você tem que amanhecer o dia animado. Glória a Deus, eu sei que Deus está aqui comigo, mas eu tenho o prazer de ir na casa dele, ouvir a voz dele. Vou me colocar à disposição dele. Aqui, Senhor, desde o momento que eu cheguei aqui, estou disponível para o Senhor. Aleluia. Ter essa fome, essa sede de ter o encontro. O formalismo faz com que a pessoa venha só por vir, só para vir. Eles vêm por algo de algum interesse, e o interesse não é a presença de Deus na vida dele. Aleluia. Muitas das vezes o interesse dele é alcançar alguma coisa. Naquele tempo o formalismo era assim: eles iam na esperança de receber cobrir os pecados pelos sacrifícios. Eles iam por causa disso. Eles não estavam preocupados se Deus estava falando ou não. Eles estavam indo porque era formal. Eu vou levar a criação para o sacrifício, levo o incenso, pronto. Aleluia. E Deus não quer isso do seu povo. Deus quer um relacionamento, aleluia, um relacionamento de amor, um relacionamento de amizade, um relacionamento de respeito, um relacionamento de compreensão. Hoje é dia de ir para o culto, aleluia, glória a Deus, porque hoje é dia de culto. Louvado seja o nome. Eu vou me organizar para me preparar. Observe que essa história é antes da vinda de Jesus. E o fundamento dessa história é João Batista, enviado por Deus para preparar os corações para Jesus. Nós estamos vivendo um tempo que o formalismo deixa o nosso coração despreparado. Nós vamos para a igreja.
Tem culto, pega a roupa, se achar a Bíblia, pega a Bíblia. E muitas vezes chega e diz, eu esqueci a Bíblia. Vem totalmente desprevenido, desproporcionado para aquele encontro com o Senhor. Entenda que Jesus é Deus, Jesus é Rei, Jesus é Majestade, aleluia. Os seus servos, seus súditos têm que se apresentar a Ele com dignidade, louvado seja o nome do Senhor. E a igreja de Jesus tem perdido muito com isso, porque vem de qualquer maneira, vem de qualquer jeito, não se prepara para esse encontro, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui à beira de uma campanha que é segunda-feira, a da unção, essa unção que nós vamos fazer segunda-feira, louvado seja o nome do Senhor. E segunda-feira, nessa unção, nós vamos declarar o nome de Jesus. Nós vamos declarar o nome de Jesus. Jesus é Deus. Nós vamos declarar que o nome de Jesus cura. Nós vamos declarar que o nome de Jesus liberta. Nós vamos declarar que o nome de Jesus tem vida. Nós vamos declarar que o nome de Jesus, que Ele traz luz às trevas. Nós vamos declarar, e é preciso, cada um que vai participar, vir pronto, vir preparado para esse encontro, para você receber aquilo que realmente Deus tem para você. Aleluia. Segunda-feira nós vamos fazer esse trabalho. João Batista, ele veio para preparar os corações de pais e filhos, para preparar um povo. No versículo 17 ele diz assim: para preparar um povo disposto. Aleluia. Um povo disposto, um povo que se preparou para realmente encontrar Jesus. Um povo que se preparou para um momento específico da sua vida com Deus. Aleluia. Ele vem pronto. Aleluia. Um povo disposto. Disposto por quê? Porque muitas das vezes, aleluia, no caminho, no seu trajeto de casa para vir à igreja, há empecilhos. Vamos dizer, tempo de inverno. Tempo de inverno é mais dificultoso a gente vir para cá do Senhor. Às vezes na hora do culto, na hora de sair, tome água. E eu tenho que ser disposto, eu tenho que arranjar um jeito, eu tenho que ir. Essa chuva não pode impedir o meu encontro, que eu me preparei o dia todinho. Aí essa chuva, nem que eu chego lá todo molhado. Tem um ditado popular que diz: quem vai para casa não se molha. Aleluia. Alguém já ouviu esse ditado? Você está vindo para a casa do Pai, aleluia. Vamos dizer que você chega aqui todo molhado, e vamos dizer que Deus nesse momento queira fazer um agrado a este filho que chegou molhado, e aspirar toda a água do seu corpo, da sua roupa, e deixar você bem chutinho, bem aquecidinho. Aleluia. Isso pode acontecer, irmão. Eu dentro do evangelho já vi coisas extraordinárias. Aleluia. Eu já vi coisas acontecer, e as coisas hoje em dia não estão acontecendo porque o povo está ausente, o povo está displicente, o povo não está se preparando para Jesus. Jesus para ele é o Deus garçom. Está faltando a igreja entender que tem que honrá-lo ao seu Senhor. Aleluia. A gente tem que honrar a Ele. Ter uma vida. Zacarias, mesmo nada estando acontecendo, passando humilhação, passando vergonha com a sua esposa, porque naquela época era comum a mulher que não gerava filho até dar uma serva para gerar, o marido arranjar outra. Era comum. A Bíblia não fala de Zacarias com outra mulher. Zacarias amou sua mulher porque ele vivia unido a Deus. Ele sabia suportar as afrontas que as pessoas davam para ele. O opróbrio, como o texto diz, o opróbrio. Ele sabia suportar, porque ele estava unido a Deus. Ainda que Deus não falasse, ainda que Deus não estivesse fazendo nada, mas Deus era presente na vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. E o anjo chega diante dele e diz: Zacarias, a tua oração é ouvida. Eu sou Gabriel, eu transito na face de Deus, eu estou aqui. A sua oração foi ouvida. Agora observe. Ele disse: eu já sou velho de idade, assim também a minha mulher.
Eu sou homem de muita idade e minha mulher também. Aleluia. Glória a Deus. Eu sou uma mulher de muita idade, eu sou homem de muita idade, minha mulher de muita idade. Ele não sabia como isso ia acontecer. Ele disse: e como é que isso vai acontecer? Mas, porém, ele nunca deixou de orar e pedir. Ele não sabia, mas ele confiava que Deus podia fazer algo extraordinário. E Deus faz algo extraordinário na vida do seu povo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O anjo disse: como é que é, Zacarias? Você não entende? Não, pois eu vou lhe dizer. Você vai ficar mudo porque você não creu na palavra, nas minhas palavras. Que palavra é essa? A palavra da profecia que está lá em Ezequiel, capítulo 3, 26, 14 e 26. Está lá em Ezequiel, que falava desse assunto. E Zacarias, como sacerdote, ele sabia dessa história. Mas ele não creu. Assim, muitas das vezes, estamos vivendo nós. Nós temos conhecimento da verdade. Nós sabemos a história. Sabemos que Deus pode, que Deus faz. Mas nós não somos capazes de crer para ver o operar dele. Nós dizemos que cremos, mas agimos como incrédulo. Nós dizemos que temos fé, mas a nossa ação não identifica a nossa fé. Aleluia. Por quê? Porque nós estamos ausentes. Nós estamos ausentes daquele que pede a nós o corpo para a sua habitação. Aquele que prepara a cada um de nós para ele habitar. Apocalipse, ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Aquele que ouve minha voz e deixa eu entrar, eu entro e vou cear com ele, ele comigo. E isso é uma palavra para a igreja. Eis que eu estou à porta e bato. Ele anda falando com o seu povo. Mas seu povo está com o coração despreparado. O coração está alheio. Muitos estão ingratos. Muitos estão só formal. Aleluia. Você é crente? Eu sou. Eu aceitei Jesus e sou crente. Você é de que igreja? Eu sou de tal igreja. E fica na formalidade. Mas não tem uma intimidade com aquele que é Deus da sua vida e é Salvador do seu ser. Aleluia. Então, Zacarias ficou mudo. E o anjo, ele diz quais são as funções. O que Deus vai fazer com João Batista? Disse: ele vai ser um menino. Ele não vai beber vinho nem bebida forte. Ele vai ser nazireu. Ele vai preparar o coração. Ele vai preparar o coração. E vai preparar os caminhos. Os caminhos para quem? Para Jesus. Ele veio preparar os caminhos, o coração dessas pessoas, dos pais para os filhos, dos filhos para a família, para Israel. Ele veio preparar o coração. E como é que ele preparou o coração do povo naquela época? Dizendo algo bem simples: arrependei-vos e crede. Sabe, irmão? Nós precisamos, como igreja, orar pedindo a Deus para nos ajudar a perdoar. Você sabe que muitos de nós não tem liberação de perdão para tanta coisa? Que a maioria de nós temos liberação de tempo. Para o tempo resolver e passar, o sentimento, a mágoa fica para um lado. Mas perdão mesmo nós não damos. Arrependei-vos e crede, porque o tempo é chegado. É tempo da gente ter arrependimento, ter perdão, receber perdão. Eu lembro uma vez um trabalho no Coberto, eu conversando lá com uma senhora, por causa de um assunto triste da vida dela realmente. É algo muito penoso, eu entendo. Mas ela disse que mesmo se tivesse ido para o inferno, fosse para perdoar a pessoa, ela preferia ir para o inferno do que perdoar. Aleluia. É muito triste. É muito triste. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus tenha misericórdia e mude o pensamento dela. Então, João Batista, ele veio para converter. Veio para preparar. E preparar pelo coração um povo disposto. Um povo disposto.
Tem um hino da harpa que diz: eis que existe um povo forte, revestido de poder. Um louvor assim, que não teme nem a morte. Pois é, esse louvor é um povo destemido, é um povo forte. E é isso que Deus pretende e quer fazer em nós. Um povo forte, não um povo moleirão, um povo acovardado, não, mas um povo forte. Um forte a ponto de sonhar, forte a ponto de lutar pelos seus sonhos, forte a ponto de reagir contra aquilo que impede aquilo que você deseja. Louvado seja o nome do Senhor, porque a grande maioria da igreja, ela desiste, ela sonha, mas desiste de lutar, porque é mais conveniente, é mais confortável desistir do que enfrentar, pagar o preço que a fé exige para que se alcance algo. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui esse homem, essa mulher, eles pagaram um preço muito grande, a fé dele exigiu que ele pagasse o preço. Primeiro, ser fiel à mulher. Segundo, permanecer com o seu sacerdócio em dia, servindo, tendo o prazer de ir lá, mesmo não acontecendo nada. Aleluia, glória a Deus. E enquanto ele entrava no templo, o povo fora orava. O que é que o povo fazia? O povo se preparava para receber. O povo estava fora. Eu estou aqui como ministro da palavra, como pastor de vocês, estou orando por esse momento. Hoje de madrugada, eu fiz uma oração, e Josildo viu orando em voz alta. E eu não oro, irmão. Eu oro assim: Pai, em nome de Jesus, em voz alta, é só nós dois dentro do quarto. Eu oro em voz alta, tem negócio, é clamando, é bramando mesmo: Senhor, escuta aqui o que eu estou falando, tenha misericórdia de fulano está frio, as atitudes mostram. Ainda que eu pergunto: está tudo bem? Ele diz: está tudo bem, porque ele está frio. Se não tivesse frio, eu dizia: não estou bem não, estou precisando de socorro, me ajude, pastor. Aleluia. Porque é isso que acontece com muitos cristãos. Quando ele está bem, ele não está bem nada. Porque quando está bem, ele está com o coração e a mente preparado para reconhecê-lo. Aí ele está bem. Porque ele está pronto, preparado para reconhecer: está falho, está fraco, está negligente. Aí pede ajuda. Ele busca ajuda e encontra ajuda não só da liderança, mas também de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então ele vai converter e preparar esse povo forte, um povo destemido, um povo com coragem. Aleluia. E isso é importante para nós. A gente despertar para a vida com Deus. Aleluia. Observe que esse trabalho de segunda-feira, iniciei e estou terminando, e algumas pessoas não apareceram para um trabalho tão importante. Porque todo trabalho que é levantado nesse ministério, que Deus me dá uma direção, é por isso que eu não vivo de campanha. Eu não faço campanha para juntar dinheiro, eu faço campanha para melhoramento da condição moral, psíquica, mental e religiosa de cada crente. Aleluia. Eu não faço campanha por dinheiro. Vocês são testemunho disso. Então o meu propósito é pedir direção a Deus para eu erguer, levantar, dar forças espirituais. Mas várias pessoas iniciei, estou terminando e não pisou aqui. Significa o quê? Que a prioridade é outras coisas. É questão de prioridade. E Deus, Ele tem que ser prioridade em nossas vidas, em qualquer circunstância. Ele tem que ser Deus em nós. Então João Batista preparou esse menino, que foi gerado no ventre de sua mãe já com idade, veio para preparar esses corações, esse caminho, para aquelas pessoas receber Jesus. O que eu quero dizer, irmão, que Deus está nos dizendo, é que nós também devemos fazer o mesmo.
Isso aqui não está apenas como um conto de carochinha, não. Aqui está como um fato real, uma verdade de Deus e um texto inspirado. E o Espírito Santo dando a compreensão para a gente estar agora. Eu tive madrugada pensando e orei sobre isso. Hoje é 29 de julho. Nós já passamos do meio do ano. Há 6 meses atrás nós fizemos aqui, algumas pessoas, juramento desse ano ser melhor. Melhorou em quê a sua vida? Em nada. Melhorou em nada porque você não fez por onde melhorar. Você não mudou o comportamento, você não mudou suas atitudes, você não mudou a sua fé, você não mudou sua frequência, você não mudou nada. Por isso que continua do mesmo jeito. Quer melhorar? Então tem que mudar. Aleluia. Tem que haver mudança. Louvado seja o nome do Senhor. Tem que acompanhar o Espírito do Senhor. Tem que ficar flexível. O vento sopra. A gente ouve a voz, mas não se sabe de onde vem, nem para onde vai. Tem que estar flexível. Aleluia. Assim como uma árvore fica flexível no balanço do vento. Tem que se envolver para o vento mexer, o vento balançar, para que o vento faça, o vento do Espírito dá uma renovação. Esse trabalho de segunda-feira, nós fazemos a libertação e buscamos o Espírito Santo, a pessoa mais importante para a igreja e para a vida de um crente. Então tem que priorizar mesmo. Não, eu quero buscar, eu quero estar cheio, eu quero ter uma vida legal, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Isabel, depois que gera o menino, ela diz essas palavras. Depois do versículo 24. Depois daquele dia, Isabel, sua mulher, concebeu, por 5 meses, se ocultou dizendo. Ela engravidou. Olha o comportamento da mulher de antigamente para de hoje. 3 dias, meu Deus, 3 dias que minha regra não vem. Já anuncio que está 3 dias, 5 dias. Olha o comportamento meio diferente. Ela segurou 5 meses. 5 meses até confirmar o que Deus tinha feito na vida dela. Aleluia, glória a Deus. Assim fez o Senhor nos dias em que atentou em mim. Naquele tempo, a graça era dada por parte, por gota, minúsculo, era uma graça. Naquele tempo, Deus atentou, naqueles dias, olha a graça que é dada, coisinha assim. Hoje, nós não podemos esperar dessa forma. Porque hoje a graça foi nos dada toda a plenitude. Naquele dia Deus atentou para ela naquele dia. E para nós Ele está atento em todo o tempo. Aleluia. Aleluia. A ela, glória a Deus. Por Ele ter se atentado a ela, ter dado graça a ela, ter trazido a presença a ela, o milagre aconteceu e ela pode testemunhar. Tirou o opróbrio, a vergonha da minha vida diante dos homens. Hoje essa plenitude, essa presença, pode também Deus desencadear em nós grandes bênçãos, grandes milagres, grandes vitórias. Aleluia. Grande vitória. Para que você possa chegar aqui no altar e testemunhar os testemunhos do que Deus tem feito. Eu lembro quando eu me converti, era muito difícil um culto não ter testemunho. Hoje nas igrejas é difícil você ver testemunho. Difícil a gente ver. Aqui lá a pessoa dá conta do testemunhozinho. Durante o mês estão contando. Mas ainda é pouco. Por quê? Porque Deus fez mais do que você está contando. Levante e venha, diga aqui ao Senhor, para a igreja. Deus me fez essa bênção na minha vida. Porque pode Deus olhar e entender como uma ingratidão. Deus pode olhar e entender como uma soberba, um orgulho.
E no passado ele diz: olha, eu vou colocar você em tal posição, mas quando você chega lá, não se esqueça que foi eu que coloquei você. Não foi sua mente, seu conhecimento, seu esforço, sua vontade. Foi eu. Não esqueça. Então é preciso a gente ter disposição, ser forte, vencer, ir lá e dizer: Senhor, é isso aqui. Quero testemunhar da bênção de Deus na minha vida e contar. Amém, igreja? Então Ana teve o prazer de dizer: no dia que o Senhor atentou a mim naqueles dias, Ele atentou a mim para destruir o meu opróbrio entre os homens. Além dela não estar recebendo o que ela queria, ainda recebia a humilhação diante dos homens. Eu não sei de vocês como é que estão as suas coisas. Não sei se está correndo tudo perfeitamente. Mas se ainda não estiver correndo, mesmo que não esteja correndo perfeitamente, não olhe dessa forma. Olhe da forma que a Bíblia orienta. Considerai aquele que suportou o pecador, a sua ira, e foi humilhado. Considere Jesus e vamos em frente, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Amém? Aplauda Jesus com alegria e glória a Deus.